Chamo para ocupar a tribuna o próximo candidato a ser arguido pela comissão de sabatina, candidato Jean Carlos Dias. Conselheira Janaína. Candidato, qual o seu posicionamento quanto à concessão do auxílio moradia e auxílio alimentação para os magistrados brasileiros? Obrigado pela pergunta. Nós passamos hoje por uma crise de reorganização do Poder Judiciário, não é? E vocês sabem que a carreira do Judiciário, especialmente aqui no estado do Pará, tem enfrentado muitas dificuldades. Nós temos concursos em que 43 passaram e em 2 anos 13 saíram. Pela realidade do nosso Estado. E o problema central com essas duas questões, com as duas vantagens que foram acrescidas aos subsídios, foi basicamente procurar remunerar os juízes de uma forma que não passasse por uma negociação de classe. Eu sou essencialmente contra esse tipo de medida, a não ser para aqueles juízes que realmente se deslocam para fora da sua residência. Não faz sentido nenhum você pagar auxílio moradia quando o juiz já reside na própria comarca. Isso visa também reparar um problema sério de infraestrutura. Na verdade, nós temos uma questão complexa no estado do Pará, no que diz respeito à administração do nosso judiciário, por falta de gestão mesmo. Não é só de recursos, não é só de infraestrutura. Nós temos um problema maior, que é de planejamento e gestão, do qual infraestrutura, recursos humanos, recursos materiais, treinamento são elementos. Não é? Esse expediente ele visa garantir essa possibilidade de remuneração adequada, e visa também buscar dar alguma infraestrutura para aqueles juízes que se deslocam para os nossos interiores. O meu escritório tem 21 anos, já advoguei muito aí no interior, e a gente sabe que os colegas que estão lá, inclusive os advogados, passam por sérias dificuldades. E aí fica o meu cumprimento para a administração da OAB atual, que se preocupou em instalar as sedes, nas sedes e também as salas dos advogados, para que a nossa categoria tivesse condições de defender de fato os direitos. Isso é uma coisa que a gente tem que louvar e reconhecer como um êxito incrível. Não é? Então, respondendo objetivamente, como pede a resolução, eu sou contrário à concessão dessas vantagens, a não ser que justificadas em função da destinação do trabalho. Não é? No interior, se for necessário mesmo, haver esse pagamento. Conselheiro Robério. Candidato, discorra sobre as competências do Conselho Nacional de Justiça de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e como as mesmas interferirão em sua atividade judicante. O Conselho Nacional de Justiça ele é a manifestação no nosso sistema constitucional do controle externo do Poder Judiciário. Eu cheguei a fazer algumas palestras sobre esse tema, e esse é um modelo que nós importamos dos Estados Unidos, né, e também há algumas experiências na Europa, buscando fiscalizar o Poder Judiciário com a participação da sociedade civil. Esse é um bom modelo. O problema que a gente tem que discutir, acho que a OAB tem um papel fundamental nisso, é qual é o limite. Porque, vejam, o CNJ, inicialmente, era uma tentativa de controle administrativo. Não é? O que nós estávamos procurando com o Conselho Nacional de Justiça é estabelecer um controle de gestão para evitar, obviamente, o descompromisso e o descompasso entre as várias unidades judiciárias do país. Vocês sabem que a gente atravessa aqui, vai para Macapá, tem um judiciário lá com um modelo de gestão totalmente diferente do Pará. Como garantir isonomia para o jurisdicionado se nós temos tribunais em estados tão assimétricos? Então, o CNJ visava ter um planejamento comum. Só que, por essas variáveis da experiência, ele acabou ultrapassando essa perspectiva meramente administrativa, e hoje há uma grande tensão, porque ele começa a se imiscuir nas atividades jurisdicionais. Vejam, em princípio, eu sou contra a intervenção do CNJ do ponto de vista jurisdicional. Evidentemente, em algumas questões administrativas tem repercussão jurisdicional. Você acaba invalidando uma providência jurisdicional por uma medida administrativa. Então, se eu peço um mandado que está irregular, a hora que eu cassar esse mandado, porque o juiz não deveria estar naquela comarca, porque eventualmente havia alguma violação de norma administrativa, ela perde eficácia.
mas é uma circunstância acidental. Não é? Também precisamos reconhecer que, embora o CNJ esteja sendo questionado em vários aspectos, foi importante para o Brasil. Nós não tínhamos nenhuma forma de controle do Poder Judiciário. Nós, advogados, muitas vezes tínhamos nossas prerrogativas violadas e não tínhamos a quem recorrer. Porque o consórcio do primeiro grau com o segundo grau, visando violar a prerrogativa do advogado, viabilizava uma consolidação daquela lesão. Hoje não. Hoje você tem a alternativa de recorrer ao CNJ e, a bem da verdade, muitas providências no âmbito do Conselho têm sido de proteção das nossas prerrogativas. Aliás, prerrogativas essas que eu me comprometo a defender ferrenhamente, não é? Até porque vivo da advocacia. Então, acho que o modelo é interessante, nós temos uma evolução significativa, mas precisamos fazer alguns ajustes, e o ambiente de debate é aqui. Quero dizer que a OAB, eu tive algumas vezes lá no CNJ, inclusive participei de uma pesquisa que eles realizaram sobre a situação do judiciário no Brasil, e o que vi lá foi muita simpatia quando havia prerrogativa dos advogados em questão. Não é? É uma entidade que nós devemos provocar mais, que nós devemos acompanhar mais, e faz todo sentido que a OAB, inclusive a OAB Nacional, tenha uma participação mais efetiva de controle e diálogo. Porque se nós tivermos essa possibilidade de interlocução, nós conseguimos agregar, uma palavra que está meio pejorativa hoje, mas nós conseguimos agregar forças para buscar a solução de vários problemas que são localizados. De professor para professor, conselheiro Jefferson Barcelar. Com muito prazer. Candidato, o artigo 94 da Constituição determina a igualdade de atribuições e direitos entre os membros advindos do Ministério Público e OAB. Na prática, o fato é que nas sessões desses tribunais, o Ministério Público goza de certo privilégio e tratamento diferenciado. Todavia, os desembargadores egressos da advocacia ainda não conseguiram no país eliminar o privilégio dado ao parquet nas sessões, ou não se sensibilizaram ainda com a questão. Exponha o seu posicionamento a respeito. Obrigado pela pergunta, conselheiro Jefferson. Eu gostaria de colocar duas questões a respeito desse problema. A primeira é que o desembargador que sobe pelo quinto precisa hoje ter um modelo diferente do que nós estamos fazendo. Repetir as mesmas práticas só vai dar nos mesmos resultados. Nós precisamos de perfis diferentes. Tá? Sem ter esses perfis diferentes, nós não vamos conseguir liderar um processo de mudança. Eu estou me propondo como candidato ao desembargo porque entendo que tenho condições de liderar esse processo. Sem interlocução no alto nível com o tribunal, dificilmente muitas das questões que foram colocadas e muitas das sugestões que foram propostas são inexequíveis. Nós precisamos ter uma liderança intelectual no âmbito do tribunal. O desembargador do quinto ele tem que ser o modelo, ele tem que ser o líder dentro do tribunal. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso ainda. Tá? Talvez com exceção do desembargador Milton, que foi um grande líder administrativo, a gente tem que reconhecer o mérito pela liderança dele naquele momento. Mas eu estou falando para além da gestão administrativa, eu estou falando da gestão de posicionamento mesmo. Isso é uma coisa que precisamos fazer. Essa situação é um pouco causadora dessa situação de privilégio do Ministério Público. Quando você conversa no tribunal, você vê que os egressos do Ministério Público têm uma condição de interlocução com o próprio tribunal diferenciada. É verdade que os desembargadores que vieram antes desta eleição realmente não encamparam as nossas propostas. E isso tem repercussão naquilo que diz respeito à proteção das nossas prerrogativas. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, ter uma mudança do perfil desse candidato ao quinto e precisamos liderar um processo de interlocução consistente, que isso se faz com diálogo, se faz com respeito, mas se faz também com um objetivo muito claro e condições de debate diferenciada. Se submeter à situação tradicional do tribunal e se submeter àquilo que nós estamos acompanhando há tantos anos, eu estou 21 anos, nunca vi realmente um desembargador encampar radicalmente a postura de defesa das prerrogativas. Repetir as mesmas práticas não leva a resultados diferentes. Se nós queremos, temos que mudar esse perfil. Conselheiro Denis Serruia. Que prática
práticas o candidato pretende implementar em seu gabinete para enfrentar o grave problema do grande número de processos que se encontram à espera de julgamento no TJE Pará? Obrigado pela pergunta, doutor Denis. Tenho 4 grandes propostas para otimizar o nosso tempo. Veja só. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem 7 súmulas apenas, 4 ou 5 de matéria penal e 2 que foram em matéria administrativa e tributária. Essas súmulas foram copiadas do STJ. O procedimento não foi de deliberação previsto no CPC. Nós precisamos ter, sim, no âmbito do tribunal, um procedimento usual, corriqueiro, de produção de súmulas. Se você não consegue sumular, se você não aplica uma teoria dos precedentes, você não tem como solucionar os processos de massa. Os litigantes habituais hoje lucram com a demora do judiciário. Muitas vezes, os litigantes de massa não alteram a sua própria conduta, às vezes empresarial, porque a teoria dos precedentes não determina uma solução geral. Então, faz sentido você postergar esses processos, ficar trabalhando no caso a caso. Então, essa é uma primeira ideia, liderar um processo de produção de súmulas, principalmente para os litigantes habituais. E aí eu incluo o Estado. O Estado precisa também ajustar as suas posturas para o reconhecimento dos direitos que venham a ser declarados pelo tribunal. Segundo, gestão. Vejam, o tribunal hoje, todos nós sabemos disso, tem um problema sério do ponto de vista da informática, da tecnologia de informação. Os sistemas não se comunicam, os gabinetes não têm acesso a um sistema comum de planejamento. Se você pergunta qual é o acervo de cada gabinete, não se tem esse número é individualizado, e nós precisamos criar uma ferramenta geral. Eu tive a experiência de ir lá no Banco do Estado chefiar o departamento por muitos anos, e a primeira coisa que a gente fez foi contratar um sistema de uma grande fornecedora, e ela produziu um sistema de controle. Automaticamente eu sabia qual era o meu acervo, o que cada coisa tinha que ser feito, quem estava responsável, qual era o prazo. Isso não nós não estamos falando de grande solução, não. Isso não é nada de inovador. Isso é uma ferramenta comum na gestão privada hoje. E aplicar ao Poder Judiciário não é nada de excepcional. Basta dizer que o TRF1 tem um sistema igual, o STJ tem, o STF tem também, inclusive para compartilhamento das decisões, e nós não aplicamos porque, efetivamente, não há quem lidere um processo de gestão mais atual. Basicamente, esse é o segundo aspecto. Bem, o terceiro aspecto, precisa de capacitação. O tribunal tem empregado, e aqui também a gente precisa reconhecer as coisas que são positivas. O tribunal tem investido muito em capacitação dos servidores e juízes, talvez seja insuficiente, levando em consideração a nossa realidade, mas precisamos ter capacitação. Sem capacitação, você não consegue também ter soluções. E no âmbito dos gabinetes, fazer a escolha daqueles mais decisões, ter coerência. O pessoal do penal sabe disso. A cada julgamento, uma nova realidade. Do ponto de vista da teoria do direito também. Eu sou positivista hoje, eu sou hermenêutico amanhã, eu sou... Candidato. Só para concluir, meu presidente. Então, nós precisamos, portanto, que o desembargador seja um líder intelectual no seu próprio gabinete. Muito obrigado e parabéns pela